Foi? Ok, boa noite, gente. Vamos à nossa última aula aqui. O pessoal de casa também que está nos vendo, ou em casa ou em outro lugar, né? A gente hoje pode estar no ônibus, pode estar no escritório, enfim, qualquer lugar que está nos acompanhando, boa noite também. E vamos nesse último dia, começamos na segunda-feira falando de vocação, depois ontem profissão, e hoje vamos falar de renda, né? Não quero frustrar a expectativa de que as pessoas esperam do que a gente vai falar sobre renda, né? Então, aqui só correndo o nosso slide para chegarmos lá. Então, aqui está colocado uma posição de escada, porque vocação é o primeiro passo. Então, ela é o fundamental, né? A profissão e a renda vem depois. Mas se não passar, não entender a vocação, essas outras duas coisas podem serem comprometidas, comprometer a vocação ou comprometer a nossa própria vida mesmo, né? E, para começar, quer deixar bem marcado que dinheiro não pode ser concorrente da vocação. Então, se nós temos uma vocação escolhida, muitas vezes, por a pessoa querer ganhar mais, ter dinheiro, ele vai deixar de seguir a vocação a favor de ganhar mais. Então, o dinheiro, nesse caso, está concorrendo com a vocação, isso não pode acontecer. E a outra coisa também, que é o outro lado da mesma moeda, a vocação não pode, o dinheiro não pode determinar a nossa vocação. Não é porque é em função do dinheiro que se escolhe a vocação. Mas o dinheiro, ele é resultado da prática da vocação, se colocar a vocação em prática. E vocação é algo que tem um valor muito maior do que possa ser pago, né? Ela não tem preço. Ela é um valor eterno e, portanto, não há dinheiro que pague isso, né? Então, feito esse preâmbulo aí, quero dizer que por aqui as coisas estão muito boas hoje, né? Nós estamos aqui com um presentinho do final do mês de outubro rosa. Temos hoje o sorteio do livro, como dando outras vezes. É um super livro, o Ministério da Palavra de Deus, o Ministério da Palavra de Deus, de Watmani. Falando em valor financeiro, ele tem um bom valor financeiro, mas tem um valor muito maior ainda de conteúdo. Então, a gente vai ter um aqui para a nossa classe e outro para os que estão em casa, que acertarem as 3 perguntas que nós vamos disponibilizar no intervalo aí. Boa sorte. Para os presentes, além hoje de um bolo de mexerica, acreditem vocês, né? É esse mesmo, né? A gente vai ter também o sorteio de 1 dúzia de ovos caipira. Então, hoje vai ser fechar com chave de ouro. Quem ganhar depois, traz um pedaço, uma fatia do bolo para a Lucila, que trouxe os ovos, para ver se testar se é caipira mesmo que foi usado lá. Tá bom? Então, vamos começar esse momento aqui com uma música para falar um pouco sobre vocação. Já fiquei devendo ontem ela. Venho, eu mostrarei. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus
e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. Farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. aleluia, aleluia, aleluia.
esse arranjo que junta essa música muito antiga, né, que eu mostrarei, com essa Aleluia que é mais nova, ficou realmente muito bonito, né? Mas a letra do Vem e Mostrarei, ela é própria do que nós falamos de vocação, né? Vocação é um chamado, né? Então, é Deus falando, vem, né? E Ele vai mostrar o caminho para a gente, né? E a resposta também é de a gente ir e saber para onde vai andar, né? O fato de escolher algumas músicas assim não é só uma questão de gosto, é que as músicas têm um conteúdo poético mais adequado para isso aqui que nós estamos trabalhando, né? As músicas de hoje têm um valor musical próprio delas, né? Mas muitas vezes é um versículo que repete várias vezes e tal. E essas músicas que a gente está colocando aqui, elas trazem uma história, trazem um enredo, tudo isso, né? Bom, então, né, nós não podemos colocar nossa esperança no dinheiro, né? Pelo contrário, ele é consequência lá da frente, né? Por mais alto que seja esse valor, a gente se vender por ele, trocar nossa história que está proposta, aquilo que Deus pensou para nós, o projeto que Deus pensou para nós, a troco de um dinheiro, por uma renda, por mais alto que seja, não vale a pena, né? Então, Deus, quando fez um projeto para nós, não pensou nesse tipo de recompensa, num salário, num dinheiro, em algo material. Ele pensou algo muito maior para nós. Se nós atendemos a vocação dele, a gente vai ter um retorno de eternidade, e não um retorno provisório, né? Ele não vai nos pagar com coisas que a traça e a ferrugem corrói, né? Então, acho que tanto nós, como temos vocação, como ensinamos os outros, é a gente mostrar que a gente não deve se vender por um valor, por maior que seja, né? Embora a gente pense um pouco sobre corrupção e ache que a pessoa se vendeu por isso e por aquilo, tal, né? E é fácil criticar, é fácil achar pessoas que se deixaram vender a sua honestidade, vender a sua ética, colaborar com a corrupção e tal, mas nós, quando nós também nos sujeitamos a seguir uma vida em busca do dinheiro, marcado pelo dinheiro, determinado pelo dinheiro, nós também estamos nos vendendo, corrompendo a história que Deus pensou para nós. Bom, então o dinheiro não é o valor único e nem o mais importante. Ele não é causa para nós, né? Mas é consequência. E aqui queria pensar um pouco, o pessoal que mandou para mim, a Cláudia me mandou essa semana passada, essa pesquisa que eu sintetizei aqui. Então, um grupo lá em Harvard, Universidade de Harvard, desde 1938 começou uma pesquisa e acompanhou pessoas com a seguinte pergunta a eles, né? O que você espera para ter uma boa vida? E então essa pesquisa ela foi feita inicialmente. E esse grupo de pessoas, são mais de 700 pessoas, foram acompanhadas durante o tempo todo. E houve alguns aperfeiçoamentos, algumas esposas também entraram para opinar, alguns já morreram, inclusive, né? E outros que estão vivos ainda. Mas todo ano eles recebiam lá várias perguntas a respeito disso. Bom, a resposta inicial era 80% do que se queria da vida, queria ser rico. E 50% queria ser famoso. Então, alguns, além de rico, também queriam ser famosos, né? Juntava as duas coisas. E aí, continuando a pesquisa, foi descobrir que o que fez eles serem felizes, ter uma boa vida, não foi exatamente os que enriqueceram, os que ficaram famosos, mas foram aqueles que se consideravam felizes, que construíram bons relacionamentos durante a vida. Então, esses aí eram mais saudáveis, eles estavam mais animados, estavam mais de bem com a vida, muito mais felizes do que todo o grupo que não construiu relacionamentos. Então, a resposta final é que relacionamento de qualidade é que garante nossa felicidade.
essas pessoas chegaram na sua velhice, um casamento estável, tendo pessoas a quem podia confiar, tudo mais, e elas sentiam-se seguras. E outros que não tinham esse tipo de vida, muitas delas ficaram solitárias, inclusive, elas tinham uma vida frágil, saúde frágil, etc. Né? E aí, então, essa pesquisa serve para nós hoje, né? Porque foi uma pesquisa com uma geração de 1930, e o que serve para nós hoje? Então, se aqueles que apostaram dinheiro não deu certo, que apostaram na fama não deu certo, e o que deu certo para eles foi relacionamento, a gente sabendo o final da história, sabendo o final do filme, a gente pode administrar melhor isso aí, né? Então, em vez de sair em busca de dinheiro, alopradamente, vamos construir relacionamentos sólidos, né? Família, vizinhos, amigos, comunidade, isso é que vai nos dar, amanhã ou depois, vai nos dar qualidade de vida e felicidade. Então, tem aquelas piadas, dinheiro não traz felicidade, compra, manda buscar, tal, né? Só serve de piada, viu? Não serve para a vida real. Então, a felicidade, constatou a pesquisa, ela necessita de relacionamentos sólidos e de qualidade. Aqui no Brasil, quando teve um tal de Orkut, alguém aqui participou da comunidade do Orkut, né? Ela se baseava no seguinte, então, a condição para você entrar no Orkut era você ser convidado por alguém que estava no Orkut. Então, se uma pessoa convidava a outra, essa outra convidava mais duas, essas duas mais duas, e assim por diante, acho que em 33 dias, pouco mais de um mês, tinha, acho que, 8 bilhões de pessoas dentro dos seus amigos, né? Era mais do que a população que havia na Terra. E ele tinha uma outra tese também, Orkut, que é o seguinte, que entre você e qualquer pessoa na Terra, existe no máximo 7 intermediários. Então, pensa no nome. Né? Entre você e o Bergoglio, né, o Papa Francisco, tem 7 pessoas intermediárias no máximo. Parece, a gente ouve assim de imediato, parece uma coisa absurda, né? Mas, seguindo o exemplo que foi citado aqui, nós conhecemos, por exemplo, o Padre Marcial. Né? O Padre Marcial teve esses dias, passou lá, todo o sínodo lá no Vaticano, tirou foto lá com o Papa Francisco. Né? E ele é uma pessoa, né, de casa, praticamente. O Christopher, que esteve aqui, já esteve com o Papa. Né? O Marion, que nós sorteamos o livro na semana passada, já esteve com ele. Então, se você quiser chegar numa pessoa, você vai encontrar no máximo 7 intermediários. E então diz que é por isso que o Curte de Deus deu resultado. Né? Teve vida curta, como todas as coisas de hoje em dia são passageiras, né? Outros que substituíram, o Facebook também está ficando para trás, tal. Enfim, vai surgir uma outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Mas, então, as pessoas falam assim, eu tenho não sei quantos amigos, né? Imagina. Dá para chamar de amigo no sentido original da palavra? Não dá. Nem colega, não dá. Né? Amigo é aquele com quem você desfruta, né? Tem relacionamento mesmo. E relacionamento de qualidade. Aquele que você pode ligar fora de hora, aquele que você recebe em casa fora de hora. Esses aí são os amigos. Tem um professor, um antropólogo, Roberto da Mata, uma vez assistindo uma aula dele, ele estava dizendo o seguinte, ele abordou isso num livro também, que o vendedor bate à sua porta e você educadamente atende ele no portão. Às vezes nem abre o portão. Né?
Aí chega uma pessoa que é mais próxima, tal, que tem mais consideração, você entra, introduz ele de casa e coloca ele na sala de visita. Aí se ele quiser um cafezinho, você traz lá da cozinha um cafezinho para ele na sala. Então ele pode sentir-se o máximo, honrado. Sentei no sofá, e etc, etc, etc. Né? Mas tem aquela outra pessoa que se o portão estiver aberto, ela entra. E ela não usa a porta da sala, ela entra pela cozinha. E nem avança na casa, ela fica na cozinha já, né? E ela vai tomar café, não numa xícara com pires, mas no copinho de massa de tomate, no copinho de Danone, de requeijão, né? Então, esse, dizia o Roberto da Mata, esse é o de casa, né? Que parece que não tem cerimônia nenhuma, mas esse é o que tem consideração, de fato. Né? Aí eu contei isso para uns irmãos lá em Botucatu, o dia que cheguei lá, todo mundo mandou xícara, me deram um copo de requeijão. Tá bom, entendi. Então, amigo tem essas coisas, né? Agora, se a gente é muito protocolar, muito formal, tal, e não tem esse tipo de relacionamento, começa a ficar difícil, né? Acho que é uma música antiga que dizia o seguinte: eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a boca grande e vai comer toda a minha comida. Era uma coisa assim. Então, é bem antiga essa. Eu ouço de citação, não conheço nem a música. Então ela existe, né? Existe, eu era pequenininha. É a mesma? Você tem a boca grande e vai comer, depois vai falando assim no bonafé, e depois vai farofa, papai, e aí vai continuando aí. Bom, mas essa é uma história, às vezes a gente se reserva para não dar espaço de ser perturbado depois, né? E a gente é muito armado, então tem que desarmar, e quando a gente faz alguma coisa assim, a gente está dando liberdade para o outro fazer também. E amizade, você constrói isso, às vezes com todo mundo, mas algumas pessoas a gente precisa ter, sim, esse tipo de relacionamento. Se nós, o dinheiro, então, ele deve servir os relacionamentos. A gente tem dinheiro, não é para nós, a gente vai voltar a isso mais no final. O dinheiro que tem não é para nós, é para servir, né, a nossos relacionamentos. E também não é para comprar, né? A gente já ouviu a entrevista da Xuxa, que ela era tremenda, tremendamente, não sei se ainda, insegura para ter um relacionamento, porque ela achava que qualquer pessoa que se aproximasse dela estava interessado no que ela tinha e não nela mesma. Né? Então não é usar dinheiro para comprar as pessoas. Né? A história do filho pródigo fica mais fácil, né, sem comprometer ninguém. Ele arrumou um monte de amigos, enquanto tinha dinheiro para gastar. Eram amigos, né, que ele comprou naquele momento, mas na hora que ele não pôde pagar mais os amigos, foram embora. Então, não é para usar dinheiro nos relacionamentos como se fosse para comprá-los, mas sim com generosidade, né, despretensão. Bom, nós somos relacionais porque nós temos um DNA do nosso Criador, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente viu lá no começo que Deus fala, né? Ele se relaciona. E isso também está em nós, se relacionar. Então, uns falam mais, outros falam menos, mas nós temos qualidades, né? Por exemplo, coisa maravilhosa. Você já pensou que um animal, por mais bonito que você vê, né? Lá na cidade de Araras, estão recuperando as araras da região, né? Elas são coloridas, bonitas e tudo mais, né? Mas não pode orar como nós oramos. Não pode construir uma frase. Não somente falar oralmente, mas falar também no interior, né? Então, Deus nos deu uma capacidade para nós que Ele tinha, né? Ele falou e deu para nós também a capacidade de falar, e de falar com intenção. Mais do que falar com a voz, falar com intenção. Né? Então,
nossa, estamos sim abençoados com isso, né? E através do relacionamento nós construímos alianças, né? E talvez a relação que mais demonstra essa aliança é a paternidade. Porque o pai nos ama, né, totalmente a ponto de dar o seu filho. E nós, quando temos experiência de pai também, nós amamos gratuitamente os filhos, né? E construímos uma aliança que é para a vida inteira, né? Filho é um projeto para a eternidade. Então, a paternidade dá uma demonstração de como que é esse relacionamento também. Então, imagine, trocar tudo isso por dinheiro. Agora, por outro lado, se nós entramos num relacionamento assim, como Deus espera para nós, nossa vocação, que Ele nos chama para isso, a gente vai correr o risco de ficar desamparado, ficar sem dinheiro, ou sem ser atendido às nossas necessidades? Né? Aí então entra uma questão de fé, fidelidade, né? Porque se nós acertarmos nossa vocação, Deus vai também corresponder. Então, o que ele diz sobre isso? Que buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais, né, é acrescentado, é dado. Então, o reino do céu tem tudo. Tudo que nós precisamos, todas as provisões que precisamos, tem no reino dos céus. E aí ele dá um exemplo, né? O lírio do campo, que ele nunca se preocupou em fazer roupa para ele, no entanto, ele é tão belo, tão bonito, que nem Salomão, em toda sua glória, ele podia comprar tudo que pudesse comprar de adorno, de beleza, não se comparava com o lírio do campo. A missão do lírio do campo é de ornamentar o campo, deixar o campo bonito. E aí então, vem para nós, né? Se nós também fizermos com isso, buscar o reino dos céus, tudo que precisamos está lá. Mas às vezes nós trocamos o reino do céu por um detalhe. Então, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa quer dar uma cesta, vamos dizer assim, uma cesta básica. Lá tem óleo, feijão, arroz, farinha, macarrão, sal, açúcar, tem tudo que você precisa para o mês. Né? Vamos chamar isso, essa caixa toda aí de reino dos céus. E a gente inventou de que é arroz. Você está pedindo arroz, mas o arroz está aqui. Né? Não, mas eu quero arroz, mas o arroz está aqui. Nós estamos trocando o reino dos céus, que tem tudo, por um detalhe em nossa vida. Então, é isso. Vamos ver mais um slide e vamos ver a próxima música. Né? Aliás, vamos ver a música agora. E também fala sobre vocação. Gente, se alguém tiver alguma opção... Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco
buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Baseado na nossa cultura, tem essa dificuldade de você falar, não vou abrir mão da minha vida porque sem dinheiro. Normalmente a gente analisa pelos padrões desse mundo. Se eu ficar sem o meu trabalho, como é que eu vou abrir mão disso? Não vai dar certo. Confiar só no reino. Fomos educados a confiar no nosso trabalho, nos nossos bens. Falo isso com experiência. Quando eu, logo após o meu AVC, um sócio meu pediu para mim vender a minha parte da oficina. Na hora eu fiquei com muito medo. Falei, mas como eu vou viver? Aí eu falei, pai, eu virei do meu sócio, fui orar. Falei, Deus, eu trabalhei uma vida para ter esse patrimônio. O que eu faço agora? Ele falou, busca primeiro o reino do céu. Eu virei para o meu sócio e falei, está vendido, a oficina é sua. Depois desse ato, passou 3 meses, Deus me aposentou. Bem.
Nós, como o Gil está falando, a gente tem que confiar em Deus, né? A gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, a gente vai confiar nele. É sutil, né? Mas é isso que acontece. Não que a gente não deva trabalhar, né? Longe dessa ideia, né? A gente deve trabalhar, tudo mais, tal, porque esse também é o nosso chamado. Mas a gente não deve viver em função do dinheiro, né? O que dá receio às vezes é da pessoa entender que não precisa trabalhar, né? Eu tinha uma colega no trabalho que ela tinha um irmão que ele queria ser artista, né? E ele falou assim para ela: que é isso? O importante é ser, não é ter. Enquanto você tem uma irmã que tem, né? Então, o fato, uma coisa a gente é confiar no dinheiro, outra coisa é não confiar no dinheiro, confiar em Deus, né? E aí as coisas se encaixam, se desempenham, se desenvolvem. Sobre a... Oi. Na Bíblia, todos os discípulos trabalharam? Todos os discípulos tinham uma ocupação? Sim. 12. Sim, pelo menos cada um deles que foram chamados, parece que eles tinham ocupação. E até porque naqueles dias lá se trabalhava muito, ganhava-se pouco, né? O que é um rico hoje, né? Então a gente vê esses homens ricos aí, né? Muito ricos. Mas um rico daquela época, o cara tinha um rebanho de camelo, tinha uma fazenda, isso eram os tops, né? E a grande parte da população não tinha dinheiro. Ter dinheiro no bolso, que a gente tem hoje, isso não existia, né? A pessoa não tinha dinheiro circulando, não tinha. Então trabalhava-se muito mais pela sobrevivência. E aí, quando a gente vê a música e compara também com Jesus, o que Jesus fez, chamou, então o poeta da música se coloca nesse lugar, né? Jesus não chegou olhando quem tinha dinheiro, quem tinha condição, alguma condição, né? Ele queria a pessoa para poder fazer com ela a missão que esperava fazer dela. É como a escolha de Davi, né? Samuel chegou escolhendo os mais prováveis para ser rei. E o menos provável era o Davi, que nem lembraram do coitado no momento, né? Deus vê o coração e não vê o exterior. Então, nós servimos a Deus não porque a gente é forte, é saudável, tem dinheiro, coisa assim. Não é isso, né? A gente serve a Deus sem ter nada que possa oferecer materialmente. Até porque seria muito pouco isso, né? Ontem coloquei aqui uma das frases que mesmo o aposentado, mesmo o inativo, deve servir a Deus, né? Então, a inatividade do aposentado, digamos, é uma inatividade profissional, mas tem também outras inatividades que também servem a Deus, né? Então, o padre Fábio de Mello fala que na inatividade se conhece o amor, né? Enquanto você é útil, as pessoas, você não sabe se as pessoas querem você ou querem a sua utilidade. E ele fala assim, quando eu for bem velhinho, que não dá para fazer mais nada, então vai lá alguém botar o padre Fábio de Mello no sol. Vai tirar o padre de Mello do sol. Espero que não me esqueçam no sol, né? Então, aí sim, quando estiver nesse momento, sem utilidade, que vai ser feito por amor. Aquele livro, se alguém quiser, ainda tenho, Por que não eu, mostra exatamente isso. Uma pessoa que, humanamente, não tem utilidade nenhuma mais, né? Ela está confinada com a sua saúde numa cama mecânica, se comunica pelo olhar, mas ela não está deixando de servir a Deus. Pelo contrário, muita gente com toda disposição e ânimo aí não está fazendo o que ele faz, né?
Por que não eu? Esse livro. Bem, gente, algum comentário mais? Tudo bem? Então, vamos fazer nossa pausa, tomar nossa água e voltamos aqui para o nosso momento final. E eu vou deixar na internet as perguntas para os nossos internautas. Bolo de mexerica.
Vamos retomar, gente? Pessoal que nos acompanha pela internet, acabamos de saborear um bolo natural de mexerica. Então, o nosso departamento técnico está prometendo deixar todas as receitas disponíveis no mesmo endereço do nosso curso. Então, foram 3 bolos, né? Hoje foi de mexerica, ontem foi de abobrinha e anteontem foi de banana. Isso aí só para quem está presente, gente. A não ser que depois vocês façam a receita. Tá? Então, vamos lá prosseguir com nosso último slide. Só de passar rapidinho, a gente vai lembrando por onde passamos, né? Também aqui lembramos a colaboração de algumas pessoas, né? Que estão interagindo com a gente. O pessoal falei pesquisa de Harvard aqui, a Clarice já disse o nome do autor da pesquisa. Então, legal essa interação, né? Pessoas que testemunharam ontem também que o grupo foi muito bom para desenvoltura pessoal, profissional. Enfim, várias coisas aí que não dá para citar todo mundo, mas a gente fica feliz de ouvi-los aqui. Bom, então, a questão da escolha que Deus faz por nós. Esse que é um ponto, assim, extremamente importante na nossa vida, né? Então, é comum a Bíblia falar de alguém ser escolhido. Né? Aliás, é comum nós conhecermos Israel como povo escolhido. Então, essa ação de Deus de escolher é uma coisa comum, própria, natural dele. E quando nós pensamos em escolha da nossa maneira de pensar, nós queremos dizer o seguinte, né? Que se alguém é escolhido, os outros estão excluídos. Né? Então, um sorteio simples nós fazemos aqui. Né? Então, se alguém recebeu o livro, importa que todos os demais não ganharam o mesmo livro. Então, esse é o conceito natural que nós temos. Né? Quem passa no vestibular significa que os outros não passaram, assim por diante. Então, nós pensamos ser escolhido parece ser um privilégio daquele em detrimento aos outros. E como nós temos esse conceito firmado em nós, do ponto de vista humano, nós também, às vezes, atribuímos ele para Deus também. Então, aí começa a despontar uma questão de justiça. Mas por que Deus escolheu ele? O povo gentil, por exemplo, mas por que Deus escolheu Israel? Entendendo como Israel é um privilegiado. Porque nós estamos olhando a escolha, essa eleição, com um sentido humano. Mas a escolha por Deus, ela é de um outro conceito, de um outro ponto de vista. Então, primeira coisa, quando Deus escolhe alguém, não significa a exclusão dos outros. Deus escolheu alguém, os outros não estão excluídos. Isso é maravilhoso, não? Talvez seja inicialmente meio difícil de entender, mas é interessante que a gente não precisa se aborrecer, ficar com ciúmes, porque o outro foi escolhido. Né? Porque não é a minha exclusão. Então, acho que a imagem do carteiro, ela é bem própria para explicar isso. O carteiro vai lá, pega a carta, ele fica com a carta, mas a carta não é dele. Ele vai entregar essa carta para alguém. Passa pela mão dele. Então, imagina a pessoa que é escolhida por Deus, é como se fosse o carteiro. Ele foi escolhido para ser o carteiro, para levar essa bênção para alguém. Se nós pensamos dessa forma, a gente vai mudar a nossa maneira de ver as pessoas que foram escolhidas. Em vez de ficar com ciúme, a gente fica contente. Né? Se essa pessoa, então, está próxima de mim, fica mais feliz ainda. Porque ela é o carteiro, ela é o portador da bênção de Deus para mim. Então, se é um irmão da minha família escolhido, louvado seja Deus. Né? Então, não é porque ele não eu. Que bom que ele foi escolhido, porque isso vai me alcançar também, a bênção está perto de mim. Oi. O carteiro, quando ele conhece a pessoa, até sem endereço, ele entrega a carta.
Sim. Própria pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei de carteira durante 6 anos. Então eu entregava a carta, por exemplo, vamos lá, Rua Analândia, lá em Roxidade. Quando vinha a família João de Deus, eu sabia, porque vinha geralmente sem endereço. Então eu sabia que era daquela família. Sem endereço, eu entregava para eles. Exatamente. Então, é interessante. Essa experiência eu tenho, porque o carteiro que atende lá em casa, já faz um bom tempo que está lá, às vezes encontro ele na rua. Ele já resolve ali mesmo. Né? Então, olhando essa função, quando Deus escolhe alguém, Ele está escolhendo o carteiro para levar a bênção. Né? Então, Abraão, quando Abraão foi escolhido, né, a gente pensa assim, Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, entre tantos, tudo mais tal, Deus escolhe ele. Né? Abraão, sai da tua terra, etc. E depois, vou te abençoar, farei de você uma grande nação. Enfim, todas as muitas e muitas bênçãos que dá para Abraão. E parece a nossos olhos humanos que Abraão é um privilegiado. Né? Mas não. Deus, Ele quer abençoar todos na terra. E para abençoar todos na terra, Ele tinha que usar alguém. É como se fosse mandar uma carta para todos os moradores da terra. Quem que é o carteiro que vai entregar essa carta? Abraão. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em vez de a gente ficar assim com ciúmes de Abraão, do povo dele, a gente devia estar feliz, porque Deus arrumou um canal, um agente para nos abençoar. A bênção de Abraão chega até nós. Bom, compreendido isso, a gente precisa aprender a ter uma relação adequada com o escolhido. Então, vamos lembrar lá de Caim e Abel. Então, os dois fizeram sua oferta a Deus lá, e Abel foi aceito. A oferta de Abel foi aceita, de Caim não foi. Ele sugerou um ciúmes, gerou assim um mal-estar no Caim, ele deixou-se consumir por aqueles pensamentos, a ponto de cometer o homicídio, matar o Abel. Então, ele agiu de maneira errada. A nossa maneira de agir ou reagir mediante a escolha do outro é que vai determinar a nossa bênção. Então, se eu fico feliz com a bênção do outro, eu vou ser abençoado. Agora, se por causa da bênção que ele recebeu, eu vou virar as costas, ficar de mal, ficar bronqueado com isso, eu estou criando dificuldades, até mesmo impedindo que essa bênção chegue até mim. Uma vez, numa empresa grande, num escritório, houve um aumento de salário, vamos dizer, em números de hoje, foi assim, R$300 para todo mundo. E um que estava lá ganhou R$3 de aumento. Né? Bom, todos que ganharam R$300 mostraram-se muito satisfeitos, bronqueados, esperavam mais, muito mais, tudo mais, tal, reclamaram. E esse um que ganhou R$3, ele não tratou desse jeito. Né? Aí depois foi dito para ele assim, olha, a gente viu o comportamento, a reação de todos. Você foi o único que não reclamou. Então, foi uma maneira que foi usada de selecionar alguém, a atitude, o comportamento de alguém no meio de tanta gente. Agora, se ele tivesse feito couro também, ou ficasse bronqueado, ele tinha mais razão para ficar bronqueado do que os outros. Né? 10 vezes mais, ou 100 vezes mais. Mas ele ficou na dele. E foi um teste para ver a atitude, o comportamento, o caráter das pessoas que estavam lá. Era isso. Né? Então, a nossa reação, diante do escolhido, determina a nossa bênção. Nós precisamos saber como reagir. Dentro de casa, isso é muito comum, né? Então, sempre tem um filho que acha que ele é adotivo, né? O outro é o preferido. Não tem nenhum filho que acha assim, eu sou preferido. Né? Não, sempre é o outro que é preferido. E ele é o rejeitado. Entretanto, se em vez de sentir-se magoado, triste e tal, porque achar que o outro é preferido,
ele não ter essa atitude, vai incluí-lo na bênção. Né? E, finalmente, chegamos até nós. Então, quando eu recebi os primeiros acessos, primeiras, investidas de evangelismo, né? Todo mundo um dia acho que encontrou com alguém que falou para você, Jesus te ama, deu um folheto, ou tentou te abordar, te explicar, tal, te convencer de mudar de vida, etc. Bom, eu passei isso por muitas vezes e confesso que até que chegou o dia que meu coração assentiu com isso, eu falei não muitas vezes. Mas era comum, muitas vezes, a pessoa tentar ir até um ponto, eu resistir, a pessoa fala assim, bom, então o problema é seu. Eu estou livre do seu sangue. Eu não entendia isso. Por que isso? Porque nós entendemos salvação como que um presente, algo que é, digamos, para mim, a salvação ela é individual no primeiro momento. Que ninguém vai optar por nós, ninguém vai escolher por nós, seguir o caminho do Evangelho, seguir Jesus, ninguém vai, nossa escolha. Mas a nossa escolha pelo Evangelho, a nossa escolha por Jesus, implica que a gente vai não usar isso para o nosso egoísmo. Significa abrir mão do nosso egoísmo a favor do outro. Então, a primeira coisa que produz em mim a conversão é exatamente a libertação do egoísmo. Eu não passo mais a pensar primeiramente em mim. Me era muito difícil, quando, no começo, eu pensar que Moisés tenha dito para Deus o seguinte, né? Salva esse povo ou risca meu nome do que está escrito. Eu falei, gente, ele correu um risco danado ali, né? Mas é porque essa não é a atitude de Moisés, foi extrema, foi corajosa, mas essa deveria ser a nossa atitude sempre. Não é a nossa salvação que é mais interessante, a salvação dos outros. Porque se eu sou realmente salvo, eu vou me interessar pelos outros. Não vou mais ser um egoísta, que estou interessado na minha. E Moisés, ao falar assim, ele só confirmou, carimbou que ele tinha, sim, um coração de quem era salvo. Então, nós somos salvos para uma razão, para incluirmos outros na salvação. Então, não é salvo para ir para o céu e o resto que se dane. Não é isso. Se eu sou salvo, minha missão é incluir outros na mesma salvação. Embaixador. Né? Salvação não é um bem em si. Né? Agora eu sou salvo, livrei minha pele, vou para o céu, estou livre do sangue de todo mundo. Não é isso. Né? Enquanto a gente está deparando com pessoas que não conhecem a salvação, que não aceitaram o Evangelho, que não aceitaram Jesus, a gente tem que continuar trabalhando, porque é isso que demonstra a gente ser salvo, e não se escovar, se livrar de ninguém. Então, se nós pensamos... Oi? No caso, isso daí você quer dizer, no caso... Pergunta aqui para o pessoal ouvir a sua pergunta. Nesse caso, você está querendo dizer, se eu ver se eu entendi, não desistir da salvação dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas, né? Uhum. Que nesse caso aí, Moisés, ele não desistia do povo, né? Ele permanecia insistindo que a salvação para aquele povo, né? E assim somos nós, né? Nós também devemos não desistir e sempre querer que a salvação seja também para outra pessoa, para aquela pessoa, e não desistir, assim como Deus não desiste de nenhum de nós, né? Exato. É isso mesmo, né? Sim. Okay. Nós somos o carteiro para levar a salvação. Salvação não é nossa, nós somos o portador dela. Né? Paulo dizia ainda, né? Falando de Moisés, falando de Paulo, são duas figuras bem expoentes, né? Paulo fala assim, ai de mim, se não evangelizar. Né? Então, o Paulo, com certeza, se eu olhar para Paulo, esse cara é salvo, né?
Mas a salvação gritava nele, ai de mim se não evangelizar. Então, se nós não tivermos uma salvação que clame, que grite, por incluir aqueles que não estão presentes nela ainda, ai de mim. Né? Se eu agir com soberba, seguro, tranquilo, né? Que agora estou garantido, né? Ai de mim. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Tem uma música. Também tem uma música. Gente, estou dando mais tempo para vocês falarem hoje. Falei muito outros dias. Bem, então esse ponto, nós entendemos a escolha de Deus, é muito importante. Né? Porque ela pode ser para nós um motivo de alegria e pode ser também um motivo de provocação. Né? Pode ser um motivo de mágoa, tudo mais, e nos comprometer. Né? E a gente até comentou naquela... Nós até comentamos naquela reunião do financeiro que quando nós somos escolhidos é porque Deus está almejando alguém, então Ele nos abençoa, mas não por nós, mas porque tem alguém que precisa receber a bênção que nós ganhamos. Sim. A bênção de Deus é sempre no homem, a obra de Deus é sempre no homem, é para o homem e é através do homem. Tem uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, né, que fala que o homem provoca guerra, provoca um monte de coisa, né, está destruindo o planeta, mas só um outro homem pode salvar o homem. Lógico que ele está falando de um outro nível, mas Deus vai usar homens para salvar outros homens. Né? Se não fosse assim, que sentido teria a vida dos mártires? Foram pessoas usadas para um instrumento de Deus para levar a salvação. E nós, às vezes, achamos, e tem muita coisa nesse tempo hoje, de que nós somos o fim da bênção de Deus. O objetivo final. Deus me alcançou, me abençoou, né? E aí então eu posso ter várias coisas, porque tudo é meu. Deus me deu isso, me deu aquilo outro, tudo mais, tal. Ok. Não estou dizendo que Deus não pode dar carro, casa, apartamento, casa na praia, todas essas coisas. Deus pode dar. Mas a pergunta que se faz é por que Deus deu? Qual a finalidade? Para quê? O que você vai fazer com isso? Né? Então, se nós achamos que isso é para nós mesmos, nós estamos pensando na escolha segundo o critério humano. Eu sou privilegiado, sou melhor que os outros, tal, eu mereço. Né? São, às vezes, frases que estão comuns aí, né? Você merece. Né? Não, Deus dá para nós obstivando alguém. O dom da cura, né? Que você recebe não é para você. Vamos lá. Um exemplo, o dom da cura. Normalmente você é portador desse dom, não é para você se autocurar, mas para ser um instrumento curar outras pessoas. Sim. Tudo que passa, de Deus passa por nós, deve passar por nós, não ficar depositado em nós. Né? Se nós atentarmos para isso, a gente vai estar assim, se envolvendo e desenvolvendo a nossa vocação. Se nós entendermos isso. Eu não sou o fim último de Deus. Né? Tem aquilo que os jovens falam, né? A pessoa que se sente a última bolacha do pacote, a Coca-Cola deserto, tudo mais tal, que é aquilo. Né? Não, nós não somos meio. Quando Deus nos abençoa, é com outra pessoa em mente. Então, irmãos, é isso. Algo mais? Alguém quer fazer um comentário mais? A gente Vamos lá. às vezes a gente perde esse entendimento, mas a gente tem que ter esse entendimento que nós somos responsáveis
pelas pessoas que convivem conosco, que congregam conosco. Então, assim, a gente tem que ter esse sentimento de que ninguém vai passar necessidade enquanto nós formos uma verdadeira igreja, né? Seja qualquer tipo de necessidade, material ou qualquer outra necessidade. Se nós, enquanto igreja, soubermos qual é o nosso papel, ninguém vai passar necessidade, né? Às vezes você olha e vê que o irmão está precisando de um tratamento e ele não consegue pelo SUS, sei lá. Então, a gente tem que se mobilizar e entender que nós somos responsáveis. Então, ele vai fazer o tratamento dele, né? Lá a gente teve algumas experiências em Itapevi nesse sentido. Ninguém vai ficar desamparado, não. Essa coisa de não agir sozinho e pensar nos outros, a gente tem tanta coisa, só ter um pouquinho mais de esclarecimento, né? Então, às vezes a pessoa é muito simples, ela chega num lugar público, chega lá, coloca, às vezes, de maneira com dificuldade a sua situação, e a pessoa fala assim, não, o computador não aceita, o sistema não aceita. E a pessoa vai embora. Então, às vezes não precisa a gente brigar nada, é só ir acompanhar e chegar lá, dialogar com a pessoa que está falando isso, né? O que ela está dizendo é um absurdo. Outro dia, por exemplo, eu perdi um documento meu e pedi uma segunda via desse documento. No dia marcado, para buscar o documento, eu fui até lá. Mas, acho que um dia antes, 2 dias antes, eu achei o documento, a via original. Mas eu pensei assim, bom, tem que ir lá pegar, porque aqui é lá que vai valer agora, é segunda via. E cheguei lá, levei o protocolo, e a pessoa, você tem um documento? Eu não tinha documento, né? E qual seria? Não tenho, vou embora. Aí eu falei, mas o documento que você está me pedindo está com você aí. São coisas assim, que às vezes basta alguém um pouquinho mais de vivência, para como pessoa simples, não precisa fazer passeata, nada disso, só às vezes a presença, para fazer a pergunta certa, muda, né? E a pessoa é desamparada. Uma vez o juiz me deu uma sentença em meu favor, tive um cheque roubado, e ele deu a sentença que o cartório devolver todos os cheques que estavam em poder dele. Eu fui no cartório com essa sentença do juiz, e o pessoal do cartório falou assim, não, aqui só tem um cheque seu aqui, ele tem que escrever que você tem que devolver este cheque, não todos os cheques. Se tiver mais cheques aqui, então se aparecer mais cheque, tem que devolver. Meu amigo, você vai lá e fala isso com ele, porque eu não vou. Agora, se a pessoa, às vezes, é um pouquinho mais simples, menos vivência, vai fazer o quê? Vai conseguir, quanto tempo, voltar até o juiz outra vez, né? Então, nossa, coisa simples, não custa nada. Você vai com alguém no médico, você chega acompanhado num lugar, o tratamento já é diferente. Então, o que nós temos de vivência, conhecimento, mas não é para nós, é para o outro. É isso que fortalece a comunidade, a gente servir o outro. E uma comunidade forte consegue servir a sociedade. Tudo bem? Um cara de sexta-feira hoje? Tá bom, então nós vamos aos sorteios aqui. A gente vai sortear primeiro da sala e deixar o livro por último, porque o pessoal deve estar respondendo ainda as questões. Cadê a nossa sacola que está aqui? Então, hoje, se sair o nome da Miriam, que por um motivo justo ela não está aqui hoje, quem vai ganhar é o Valdeci, tá? Porque hoje o Israel está aqui também. Então, vamos lá. Ontem eu estava assistindo o posto falando, se tirar o Israel, ele não vai ganhar porque ele está aqui. Então, estava vendo. Pode ler aí,
Vai ganhar um ovo. Ah, sim, né? Primeiro o livro, depois o ovo, hein? É o livro. Então o ovo eu quero ganhar. Mas o nome está aqui já. Põe o nome do Pedro no ovo. Ah, sim, é verdade. Então, Toninho. Tá de ponta cabeça, mas é Marta. Marta. Bom, a gente vai voltar a Marta aqui, porque agora é o ovo. Põe teu nome também. Sim, por favor. Primeiro, você que é um cara de sorte. Não ganhou nada até agora. Ah! Vamos lá, Marcos, você que ganhou. Agora o caipira. Ovo caipira agora. Da casa da Lívia. Ir Corococor. Miriam. Pode descer. Já toma dois aí na garganta direto. Já joga na garganta dois aí. Ó, você pode fazer várias coisas. Pode consumir, pode pôr uma magalinha para chocar. Vamos fazer um bolo e trazer para nós. Aí sim, hein? Bom, as perguntas que nós tínhamos. Vamos lá. Repete a pergunta para ver se o cara da internet aqui Tá. deu certo. O dinheiro ou renda deve determinar a vocação? Sim ou não? Não. Não. Então, certo aqui, letra B. O que a maioria dos jovens desejam na vida? Ser rico ou ter bons relacionamentos? Ser rico. Muito bem. Eles desejam ser rico. Equivocadamente, mas desejam isso. Que é a letra A, né? Letra A. Quando Deus escolhe alguém, os outros estão excluídos? Não. Não. Então, Letra B. a auditoria presente já conferiu aqui. Então quem ganhou foi o Jaime Cardoso de Osasco. Jaime Cardoso. Será que tem em Osasco ou tem em Porto Feliz? Não sei se tem Em duas casas. Então, vamos essa rua também, viu? Rua muito feliz. tem. Então a gente vai fazer chegar até ele. Se a Helene estivesse aqui, ela não podia levar. Pessoal de casa, né, nosso muito obrigado pela colaboração, pela atenção que tiveram, pelas manifestações que tiveram sempre aqui, a gente leu todas elas. E no mês que vem agora, novembro, quero lembrar que a gente vai ter no dia 15, 16, 17 a conferência do TJC2, a segunda jornada conjunto de cristãos e judeus messiânicos lá do Seva. Acho que ainda tem algumas vagas, não conferi hoje. O pessoal que vai vir de fora, né, já estão confirmados, já mandaram as passagens, sabendo o horário que vai chegar já. Então está tudo nos últimos detalhes para ter vocês lá. Esperamos ver lá. Antes da conferência, a gente vai ter o encontro de homens, dia 8 e 9, 9 e 10, 9 e 10, também no céu. Depois da conferência, tem vida antes e depois, né? A melhor idade, na semana seguinte, melhor idade. Acho que por enquanto, temos isso. 128. 128. JC2, temos apenas 2 vagas com hospedagem grátis. 130. 2 vagas com hospedagem grátis para a conferência. Algo mais, Demir? Uma lembrança mais aí? Priscila quer falar.
Lucila, fala aqui, pessoal de casa. Bom, pensar que eles veem. Não precisa, não. É o mimo do palestrante. Gente. Não, isso aí é propaganda. Mas é... Você já leu? Não. Nem tinha, irmãos. Gente, olha o que eu ganhei. A filosofia cristã da alimentação. Algumas coisas do que você falou, de alguma forma, contém no livro também. Que bom. Fico muito feliz. E também... Eu posso esquecer que eles vão me achar. Ela me acha. Muito obrigado, Lucila. Obrigado, gente. Obrigado também por... O mês que vem, eu ia comentar isso, a Marina, a esposa do Vitor, ela vai tratar sobre a questão do feminismo. Tá? Então, não perca, vai ser muito boa, com certeza. Dezembro, férias, tá? Voltamos em janeiro. Obrigado por Leandro também, que está aí nos bastidores, o Odimir que nos ajudou na técnica. Sem esse trabalho desses irmãos, a gente não estaria chegando aos que aqui não estão. E antes de nós irmos embora, vamos pedir que alguém ore nos encerrando. Pai Santo, em nome de seu Filho Jesus, que mais uma vez nós queremos te agradecer por esse curso, Pai. Amém. Te agradecer por todas as coisas que o Senhor falou conosco por intermédio do Pedro. Obrigado. Te agradecer por todos os tratamentos que o Senhor fez em nosso coração. Te agradecer pelo teu Espírito Santo que pairou esse lugar todos esses dias, Senhor amado. Sim. Que a sua bênção continue sendo derramada sobre todos nós que estamos aqui, sobre todos os que estão assistindo, sobre todos os membros do nosso grupo, Pai amado. Amém. Muito obrigado, Pai querido. Nós queremos ser carteiros da sua bênção, Pai amado. Amém. Capacita-nos para isso, Senhor amado. Amém. Muito obrigado. Abençoa, reitero mais uma vez a vida do Pedro, Pai querido, pela dedicação, pelo amor e o carinho que ele teve em ministrar essas aulas para nós, Pai. Amém. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Boa noite.